Boa tarde, pessoal. Eu sou a Camila, eu sou da Coordenadoria de Prática Jurídica da FGV. Quero dar as boas-vindas a todos e a todas que estão aqui com a gente hoje, para essa conversa do ciclo de orientação profissional sobre carreiras no mercado financeiro. Antes da gente iniciar o bate-papo, eu gostaria de deixar alguns avisos aqui. Primeiro, que a nossa reunião está sendo gravada e que todos os participantes presentes estão de acordo com o uso da imagem e do áudio. E eu também gostaria de avisar que as falas aqui emitidas durante o nosso encontro representam as opiniões pessoais dos participantes e não o posicionamento oficial da escola sobre o assunto. Bom, hoje, para a gente começar a nossa conversa sobre as possibilidades de carreira e trajetórias profissionais existentes no mercado financeiro, para quem deseja atuar na área, eu queria primeiro contar para vocês por que a gente está aqui, né? Recentemente, o Antônio entrou em contato com a gente para propor uma conversa com os alunos que estão hoje na graduação, para contar um pouco da experiência dele no mercado financeiro. E aí, diante disso, a gente pensou também que outras experiências seriam bem bacanas para serem divididas. E a gente pensou na Vitória e na Giovana para estarem aqui com a gente também. Pensando em todo esse interesse e no aumento, principalmente, da atuação dos nossos alunos no mercado financeiro. Eu quero agradecer, então, ao Antônio, à Vitória e à Giovana por estarem aqui, por toparem dividir as experiências e o percurso profissional deles conosco. Vou apresentá-los bem brevemente, porque acredito que a parte mais interessante seja eles contarem para a gente sobre as trajetórias e o que eles fizeram durante a graduação e os motivos que levaram para atuar no mercado financeiro. Bom, a Giovana é analista sênior de compliance no Santander, a Vitória é analista de investimentos com foco em companhias do setor financeiro na Belt Partners, e o Antônio é sócio na XP. Eu vou passar agora a palavra para eles, para que eles contem para a gente sobre o percurso, e depois a gente abre para as perguntas também. Giovana, você quer começar? Posso começar sim. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Acho que é bastante importante vocês terem essa vivência, assim, de verem como é que pode ser uma carreira em mercado financeiro. Acho muito bacana a iniciativa da GV. Queria agradecer mesmo por ter sido convidada. É um privilégio para mim voltar aqui um pouquinho para falar sobre isso. Bom, eu fiz Direito na GV, já sou formada há quase 4 anos, né? 3 anos e pouco. Desde que eu saí daí, a gente meio que quase nunca tinha contato assim com o pessoal de mercado financeiro nem nada, não era uma coisa nem que eu vislumbrava que seria possível para alguém que fizesse direito assim. Nunca tive muita familiaridade com exatas e etc. Eu falava, imagina que eu vou para banco só tem engenheiro, economista e administrador. Trabalhei em escritório um período, trabalhei em escritório grande, não me adaptei, trabalhei em um escritório menor, ainda assim não era isso que eu queria. Conversando com algumas pessoas que eu conhecia que trabalhavam já em mercado financeiro, falando um pouquinho sobre rumo de carreira, enfim, fiquei com essa pulguinha atrás da orelha e fui perguntar para as pessoas, o que vocês acham? Vocês acham que dá para fazer essa migração sem ser para um jurídico de banco? Dá para ir para uma outra área, alguma coisa diferente? Conversando com alguns amigos, eles falaram assim, por que você não presta um trainee? Que é uma boa maneira de você tentar entrar e você conhecer de fato como funciona uma instituição financeira. A partir desse momento, eu comecei a pesquisar alguns programas. O do Safra foi o que chamou a minha atenção na época, porque era um programa mais completo em termos de rotação. Então, a gente fazia um programa de rotation que durou quase um ano, acho que foram 10 meses. Eu conheci mais de 40 áreas dentro do banco, então foi uma experiência muito engrandecedora para mim, porque a gente que não tem experiência em mercado financeiro, banco, etc., a gente acha que o banco é agência, né? E é muito mais do que isso. Então, foi muito bacana para mim, assim. Eu acabei sendo alocada nessa parte mais regulatória, então, de compliance, enfim. Saí de lá em abril desse ano e vim para a Asset do Santander. Agora eu trabalho com um compliance mais específico, assim. É basicamente o que a gente vê em regulatório dentro da faculdade de Direito, assim. Então, é bem legal. É uma matéria que sempre me interessou. Eu estou crescendo bastante. Eu acho que é uma oportunidade que todo mundo, eu acho que poderia vivenciar um pouquinho de viver o que é uma instituição financeira. Eu acho que ajuda muita gente a ter uma visão mais ampla de tudo, como é que funciona o mercado. E acho que é isso, assim. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa trajetória, eu estou à disposição.
Obrigada, Giovana. Já já a gente abre para as perguntas. Vou passar agora para a Vitória. Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite, também fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês. Bom, eu sou da turma 11, eu me formei em 2019, fico um pouco confusa com a pandemia, quanto foi, mas 2019, atualmente eu sou analista de buy-side, uma gestora de fundo de investimento que se chama Wealth Partners. Então, contando um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica, eu entrei na GV em 2015, tive um primeiro ano um pouco traumático, assim, eu não me identifiquei com o curso, eu tinha certeza que eu tinha escolhido o curso errado, minha matéria favorita do primeiro ano foi contabilidade, acho que desde muito cedo eu percebi que só a grade do direito não ia me manter no curso, então eu dediquei muito tempo da minha graduação a atividades extracurriculares, então eu fiz bastante coisa, fiz centro acadêmico, fiz competição, fiz estágio de férias, ajudei a fazer o grupo de estudo de mercado de capitais, e acho que nesse meio tempo eu percebi que eu tinha muita afinidade com as áreas do direito que eram relacionadas ao mercado financeiro, mercado de capitais no geral, mesmo que eu não gostasse tanto assim da ideia de ser advogada. Então, no meio do terceiro ano, quase no meio do terceiro ano, eu apliquei para a vaga de estágio regular do Morgan Stanley, no departamento jurídico, e eu comecei a estagiar lá no quarto ano. Então, foi meu primeiro estágio para valer, numa equipe super pequena, tocando diretamente os assuntos jurídicos, regulatórios, negociais, junto com a área de IB e da corretora do banco. Eu fiquei 1 ano e meio lá e foi um ano que eu aprendi muito, que serviu para colocar de vez a pulga atrás da orelha de que talvez trabalhar com direito necessariamente não era o que eu queria para a minha vida. Eu saí de lá com essa dúvida e meio que quis fazer o teste de fogo, saí para ir trabalhar no escritório, eu fui para o Pinheiro Neto, fiquei 6 meses lá na área de direito bancário e transações financeiras e fintechs. Demorou 1 mês para perceber que não era aquilo que eu gostaria de fazer, e eu saí de lá para ir para a Veld, que é onde eu estou hoje, e inicialmente eu fui para uma vaga no departamento jurídico, dentro da grande área de operações, e desde o início sempre foi muito transparente com relação às minhas inseguranças com relação à carreira e as minhas ambições sobre eventualmente mudar de time, mudar de área, e o combinado foi que eu ficasse 1 ano nessa área de jurídico operações, tendo um papel um pouco mais horizontal do que um jurídico tradicional, e que se depois de 1 ano eu tivesse aí ainda vontade de mudar e se eu achasse que a carreira de analista de investimentos fizesse sentido para mim, a empresa estaria disposta a conversar sobre essa mudança. E foi o ano passado de pandemia, que foi, de novo, muito importante e muito engrandecedor em termos de conhecimento, mas que me fez perceber que realmente eu não quero ser advogada, não gosto de ser advogada stricto sensu, assim. E então eu estou desde fevereiro trabalhando full time como analista de investimentos. Meu foco é em empresas do setor financeiro, eu analiso empresas listadas com foco em bancos digitais, empresas de pagamento principalmente. E acho que é isso, estou no começo aí de uma carreira que acredito que vai ser longa, muito para aprender, mas pela primeira vez bastante feliz e realizada com a escolha que eu fiz profissionalmente. E fico feliz de poder contribuir de alguma forma com alguém que tenha as mesmas dúvidas e inquietações que eu estava tendo na época da faculdade. Então, obrigada pelo convite. Obrigada, Vitória, por compartilhar com a gente toda essa trajetória e todas as dúvidas que você teve no percurso. Vou passar agora para o Antônio. Bom, pessoal, primeiro, né, obrigado aí pela oportunidade que a GV está dando, né, para a gente, para contar aí um pouco da trajetória e poder dividir aí com vocês, acho que principalmente também para os alunos, né, quando eu estava na faculdade, eu assistia muitas palestras, assim, que é muito, muito bom ver, né, uma pessoa que está relativamente próxima ali de você temporalmente, o que ela está fazendo e tal, e ter algumas referências. Então, acho que é muito bacana esse papo, foi com esse intuito mesmo, né, que a gente começou essa conversa lá atrás. E assim, a
minha trajetória, eu acho que, pô, enquanto a Vitória ia descrevendo a dela, é um pouco, assim, é o mesmo sentimento que eu senti logo que eu entrei na faculdade, no primeiro ano, assim, só para deixar muito claro, eu gostava muito do direito também, tá? Eu continuo gostando, eu adoro. Mas no primeiro ano eu já vi que a grade não, assim, eu não achava que ia ser suficiente para o que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. Então, logo no final do primeiro ano, eu já falei assim, puta, eu quero fazer a dupla. Estudei durante o terceiro, acho que se aplica no terceiro, no final do terceiro ano, exato. Então, durante o terceiro ano, eu estudava as matérias de exatas para entrar na dupla totalmente, né, assim, catch-up com os alunos que estavam entrando também, porque eu sabia que eu ia ter matérias, né, cálculo 1, estatística, contabilidade, tinha finanças, tinha, assim, diversas matérias que eu sabia que eu tinha, né, que fazer esse catch-up. Fiz isso durante o terceiro ano, deu tudo certo, né, entrei na dupla, o primeiro ano foi tranquilo também na dupla, só que é engraçado, porque, assim, você vê também que a grade, por exemplo, da administração também não é suficiente. E daí, possivelmente, quem esteja na grade só de economia vai ver que também não é suficiente. Então, assim, o ponto você, assim, as pessoas têm que ficar versáteis ao longo de todo o caminho, né? Até hoje, assim, eu me formei em 2015. Até hoje eu estudo muita coisa nova ainda, né? Porque os temas vão ficando muito complexos, não só no trabalho, né? Quer dizer, assim, no trabalho, mas com várias externalidades novas que vão afetando o seu trabalho. Então, acho que o ponto não é nem, né, só se bastar a um rótulo de tipo assim, vou ser advogado, ou vou ser, né, administrador de empresa, ou vou ser qualquer coisa do tipo, porque, assim, por exemplo, hoje quem não souber bem de tecnologia, não adianta também, né, se saber muito de direito, ou muito de matemática, ou muito de, né, de administração, e ser zero à esquerda de tecnologia, né? Então, tem que estar sempre inquieto, né, para aprender novos conhecimentos. E eu acho que isso acabou me levando um pouco para onde eu estou hoje, né, que hoje eu sou sócio da XP, estou na XP há 4 anos já, se não me engano. Eu trabalhei durante 2 anos no BTG Pactual. Eu entrei lá como estagiário, enquanto eu fazia a dupla graduação, né, com a ADM, e eu já entrei na área de investimentos mesmo. Lá era na tesouraria, né, numa área que chamava Special Situations, que a gente investia com o capital proprietário da tesouraria. E daí depois eu fui para a XP, né? O pessoal da XP me chamou para ir para lá, e a gente começou essa área de Special Situations dentro da XP. Sem me alongar muito também, eu não tinha noção, assim, quando eu entrei no BTG, do que era essa área de Special Situations. E, assim, eu tenho, para mim, que eu gosto do direito, mas gosto também da parte de finanças e gosto de economia, assim, eu tenho certeza absoluta que essa é a área mais legal do mercado financeiro inteiro. Porque, assim, o que a gente faz a gente investe, né? A gente é buy side, que é assim como é chamado. Então, efetivamente, a gente faz captação de fundos de investimento e investe, né? A gente é o gestor desses fundos de investimento. E dentre várias estratégias que a gente tem, uma das nossas principais estratégias é investir em empresas com boas ações judiciais, né? O que isso quer dizer, mais ou menos, né? A gente financia empresas e o lastro desse financiamento, né, dessa operação, é uma ação judicial. Então, o que a gente tem que fazer, basicamente? Procurar boas ações judiciais, boas empresas também, né? São 2 fatores muito importantes, mas toda a parte do direito, que eu achava mais legal, que era assim, o storytelling dos casos, sabe? As complexidades, grandes disputas, uns negócios muito legais, isso daí a gente tem no nosso dia a dia, e tem muito, né? Porque, você tem que escolher uma ação vencedora. E, claro, tem que ser uma ação vencedora grande, né? O porte financeiro tem que ser grande para justificar um investimento.
Então, é muito legal, assim, eu acho que é pouco divulgado, né, essa área, por isso, inclusive, né, uma das ideias, assim, da gente ter esse bate-papo, porque também serve para divulgar, eu acho que é muito legal para quem gosta de direito, inclusive, só que é uma abordagem do direito que é muito legal por 2 fatores, principalmente, na minha opinião. O primeiro é que você efetivamente é o tomador de decisão, né? Você não está numa posição de advisory, né? Você não está sentado na cadeira do lado como advogado e vai falar, eu acho que, né, dá para fazer isso, mas, putz, veja bem porque tem isso, ou depende porque aquilo, tal. Não, efetivamente você tem que dar o call. E isso, assim, muda completamente o jeito que você encara as decisões que você tem que tomar. Assim, você sabe, esse negócio assim, você acorda no meio da noite passando mal, preocupado, assim, você realmente vive aquele negócio. Porque de fato, é skin in the game completamente. Então, para quem gosta desse tipo de adrenalina, né, isso é muito legal. Tem os pontos a favor, né, e os pontos contra, que realmente é bastante desgastante. E o segundo ponto, né, porque eu acho isso muito bacana, e principalmente para quem gosta de direito também, é que essa análise financeira, né, você vê o quanto, se você fizer uma análise meramente jurídica sobre pontos muito importantes, você vê o quanto você pode estar tomando uma decisão errada, né, muitas vezes, se você não considerar os aspectos econômicos de situações complexas. Então, assim, você aumenta muito o escrutínio, né, assim, a gama de possibilidades de avaliação sobre um tema muito complexo, né, e você vê que, daí, retomando esse ponto que eu falei no começo, que, assim, não só o direito não é suficiente para coisas muito complexas, como as finanças também não são, como, assim, dificilmente você vai ter o arcabouço 100% complexo para tomar uma decisão, entre aspas, correta, né? Você sempre vai estar no risco, mas é claro que você quer se munir aí do maior número de instrumentos possível para tomar uma boa decisão. Então, eu acho que talvez eu tenha sido um pouco genérico demais, mas acho que deu para entender mais ou menos assim o que a gente faz aqui, e acho que com isso eu finalizo aí, fico super à disposição aí também para dúvidas. Não, Antônio, foi ótimo. Muito obrigada pela explicação. Foi bem interessante saber o que você faz no dia a dia. E eu queria abrir isso também para a Vitória e para a Giovana, para que elas compartilhem um pouco do dia a dia delas. Mas, afinal de contas, o que vocês fazem no dia a dia, na prática? Vocês podem compartilhar um pouquinho com a gente também? Claro, vamos lá. Vou começar, Tavi, se você quiser me interromper, vai falando, complementando isso também. Eu trabalhei um período, depois do trainee, eu trabalhei focada com prevenção à lavagem de dinheiro, especificamente. Então, o que a gente fazia, basicamente, assim, era toda uma parte regulatória, então, de responder aos reguladores, no caso, lá no Safra era o Banco Central, responder aos reguladores qualquer tipo de questionamento, garantir que tudo que a gente estava fazendo dentro do Safra, em termos de produtos novos a serem aprovados e apresentados para os clientes, em termos de conduta, enfim, que a gente estava respeitando tudo que a gente tem em termos de tanto normas internas quanto normas, de fato, regulatórias. Aqui eu faço mais a parte de Core Compliance. O que seria o Core Compliance? É uma questão de conformidade mesmo também regulatória. O que a gente olha aqui? Muda um pouco o escopo, né, porque o regulatório do compliance é um pouco mais amplo, e aqui eu trabalho especificamente com fundos, né, de investimento, então o regulador também muda, mas a gente faz bastante, a atuação é bem parecida no sentido da gente olhar sempre as políticas internas, ver o que a gente tem aqui dentro, em termos de produto, como a gente pode aprimorar isso. Aqui a gente é muito parceiro da parte de produtos, e eu acho isso muito legal, porque eu acho que a área de compliance, assim como a de prevenção à lavagem de dinheiro, apesar de não ser, de fato, a pessoa que está ali em primeira linha, né, de frente com o cliente, enfim, lidando com todas essas operações, etc., aqui a gente consegue ver um pouquinho de tudo, e isso eu acho muito legal.
a gente consegue ter um pouquinho de noção de tudo. Eventualmente, eu também me vejo, às vezes, atuando em áreas mais relacionadas a desenvolvimento de produtos, etc. Mas, no momento, eu acho que tem muito a ver comigo, com o meu background, e é uma parte do direito que sempre me interessou, assim. Não é uma coisa... Por exemplo, eu não gostava muito de contratos ou alguma coisa que me demandasse muito, sabe, o pro forma meio prático de sempre. Não gostava, nunca gostei, não me interessava. Então, assim, o fato de eu estar fazendo uma coisa em banco que não é exatamente isso, de eu conseguir olhar o todo e participar de várias etapas do processo, né, da esteirinha de produção dos produtos, enfim, de lançamento dessas coisas, é muito legal. E, de alguma forma, com o meu background, eu consigo contribuir com isso. Então, eu acho que a área de compliance tem crescido bastante, o mercado está muito aquecido, né? Todo mundo está correndo atrás de estar de acordo com tudo que a gente tem em termos de normas regulatórias, enfim. Então, tem bastante oportunidade, assim, tanto para profissionais do direito quanto de outras áreas. E eu vejo, pelo menos eu tive essa sensação também, no desenrolar da minha carreira, que a gente tem muitas travas, eu acho, que a gente acaba se impondo, que na verdade não são, são descabidas, assim, porque a gente acha que por a gente ter feito direito, a gente nunca vai conseguir trabalhar em banco ou em alguma área específica, seja de desenvolvimento de produtos, seja de investimento, seja comercial, enfim. A gente nunca acha, a gente fala, imagina, né, coisa de economista administrador. Então, é muito legal a gente conseguir ver que, de fato, são ambientes diversos. Eu acho que são mais as skills que contam, que você vai adquirindo e como que você vai se desenvolvendo dentro do negócio, do que, de fato, o que você fez em termos de diploma, assim, sabe? Então, basicamente, o que eu faço é isso e não sei se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar também. Bom, acho que posso puxar aqui do meu lado. Vocês estão me ouvindo bem? Está um pouco de barulho no fundo. Bom, assim como o Antônio, eu também sou do buy-side, então eu analiso empresas para fazer investimentos com capital, no caso do fundo de investimento, eu trabalho numa gestora de fundos. E o meu trabalho é basicamente analisar essas empresas e buscar quais são hoje os melhores negócios com os melhores empresários do Brasil. Meu fundo é focado em ações, então a gente investe somente em ações de empresas brasileiras que são listadas em bolsa. E o meu setor de atuação é financials, então que inclui desde Itaú, Bradesco, Santander, até empresas de tecnologia e pagamentos, que ultimamente tem sido mais o meu foco. E meu dia a dia de trabalho meio que não tem muita regra, assim. Tem uma parte muito grande de análise financeira dos números das empresas, dos resultados, para entender como está sendo a geração de valor financeiro dessas empresas. Mas também tem uma parte qualitativa muito grande, que vem um pouco dessa veia muito forte de pessoas que o nosso gestor tem, que é de conversar com empresários, de conhecer as histórias, de conhecer as pessoas que estão por trás dessas empresas, estudar muitos setores, estudar o que está acontecendo de inovação nos setores fora do Brasil, o que as grandes empresas têm feito. Então, é um dia a dia de muito estudo e que a gente balanceia aí com um pouco de número. Mas é basicamente isso. No final do dia, nosso trabalho aí é apostar e colocar dinheiro e se tornar sócio de longo prazo em empresas que a gente acredita que tem potencial de geração de valor e de retorno no longo prazo. E é isso. Legal, obrigada, pessoal. A Giovana trouxe aqui uma questão bem interessante, que é das skills, das habilidades que as pessoas precisam para atuar na área. Se vocês puderem comentar um pouco sobre quais habilidades vocês acham que é importante, é fundamental para quem quer trabalhar no mercado financeiro, e como que vocês veem que essas habilidades podem ser desenvolvidas durante a graduação, através de atividades complementares, estágios, enfim, se vocês puderem compartilhar isso com a gente, acho que vai ser bem interessante. Depois eu passo para o Antônio para fazer a pergunta. Perfeito.
vou começar aqui porque eu levantei essa bola, mas se vocês quiserem, pessoal, vão me interrompendo. Eu acho que uma das skills mais importantes que a gente tem que ter hoje é ser um profissional diverso. Eu acho que já passou, pelo menos dentro do mercado financeiro, já passou o tempo em que você precisava ser necessariamente um especialista numa coisa, extremamente técnico e etc. Eu acho que você tem que saber se adaptar a todos os cenários possíveis, assim, e tá sempre em desenvolvimento. É uma coisa que eu ouvi muito e que, a princípio, eu falava, ai, gente, acho que não, né? Acho que todo mundo fala isso, mas na verdade não é. E é muito, assim. Todo mundo que eu vejo que trabalha no mercado financeiro, tem gente que já fez de tudo, tanto de faculdade, enfim, quanto dentro das áreas. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é isso, assim, acho que saber se comunicar e saber interagir com perfis diferentes, isso também é um diferencial. Eu acho que tem muita gente que acaba entrando no mercado financeiro, que tem esse perfil, que realmente ajuda muito em diversas atividades. E como o Antônio também falou, eu acho que essa questão de você saber de tecnologia, hoje em dia, é um grande diferencial para um profissional que é formado em direito. É a maneira de você chegar e falar assim, ó, beleza, eu sou bom em direito, de fato, eu fiz 5 anos disso, mas eu também sei fazer um Excel, eu sei fazer Python, eu sei mexer em várias coisas e, de fato, eu consigo contribuir para automatizar processos, que é uma coisa que eu vejo que hoje em dia, em termos de digitalização, etc., acontece muito em todas as instituições financeiras. Vitória, Antônio, vocês querem complementar? Eu ia só, assim, complementar bem rapidinho, eu concordo aí totalmente com esses pontos que a Giovana colocou. E eu ia só complementar, assim, tem umas coisas que são meio básicas que assim, às vezes não são ressaltadas o quanto é importante os soft skills mais básicos que tem. Por exemplo, né, pessoas, assim, os novos entrantes, né, no mercado, assim, as pessoas têm que ser humilde, sabe, para, assim, a gente que é da GV, assim, é impressionante o quanto a gente vê de estagiário chegando, achando que sabe alguma coisa e tal. E o problema não é assim, a pessoa pode ser muito boa mesmo, mas assim, tem que ter esses soft skills, sabe? De, pô, você saber ter a leitura, né, assim, de time, você ser humilde para, pô, ver que você tem muito a aprender, você se mostrar ser uma pessoa muito muito proativa, né? Que, pô, tá buscando trabalho, você tá querendo ir atrás, você tá querendo contribuir, sabe? Não precisa sentir vergonha, né? De mostrar essas coisas, que você tá com ansiedade de mostrar para trabalho, sendo humilde e tal. Então, assim, no começo, principalmente, né? Isso daí é muito importante, porque no final das contas, assim, os business são business de pessoas, né? Você pode ser um cara super bom, só que se você, né, como pessoa, não for uma pessoa agradável ali no ambiente, não estou falando agradável no sentido das pessoas quererem fazer negócio com você, né, quererem estar junto e tal, não de você ser legalzinho, mas assim, isso daí é super importante durante a trajetória, e às vezes eu acho que não é tão falado, a gente foca muito também nos skills, nos hard skills, mas assim, os soft skills são tão importantes quanto. Então, acho que é só isso daí que eu gostaria de complementar para quem está entrando. Do meu lado, 100% de acordo. Eu acho que eu até ia comentar esse ponto que o Antônio falou, da necessidade de você ter esses soft skills, que eu acho que, para mim, o fundamental é você ter a postura que é esperada da sua posição desde o dia zero, mas com humildade. Ninguém espera que você chegue sabendo fazer tudo, ninguém espera que você chegue sendo o melhor estagiário que já existiu, ou mandando bem como analista, ou sendo incrível. O que se procura, pelo menos o que sempre me foi falado e que eu vejo hoje trabalhando, é alguém que tenha a postura e que assuma a postura de que, putz, está lá para aprender, então eu vou aprender, procurar, é ser interessado, é ser curioso, é ser proativo, é ler o que não precisa ler para entender como as pessoas fazem, como as pessoas escrevem, o que é esperado das outras pessoas, o que é esperado de você quando você estiver naquela posição. Então, assim, esse interesse, essa postura de você assumir
o que é esperado de você desde o dia zero, para mim, é muito importante. Obrigada pelas contribuições e pelas dicas. Realmente são pontos muito importantes e que a gente precisa ficar bem atento durante a graduação para tentar desenvolver ou chegar no mercado com um pouquinho, né, de sensibilidade para esses pontos. Eu vou passar para o Antônio agora, que tem uma pergunta para a gente. Não sei se estão me ouvindo. É porque acabou de travar para mim. Tá. Beleza. Primeiro, eu fico muito feliz, sabe? É um tanto aliviante, porque eu também, assim, eu não sei, eu acho que eu não quero ser um advogado. E aí eu acho, principalmente pelo que a Vitória disse, achei muito interessante que eu passei pelo primeiro ano, aí eu tive micro, macro, e no segundo ano tive contabilidade. E foram as matérias que eu mais gostei. Então falei, nossa, talvez não seja o curso ideal nesse sentido e tal. E aí eu queria saber de vocês, eu acho que a Vitória falou muito disso também, que vocês perceberam que vocês não queriam direito exatamente. Mas quando e como vocês perceberam, sabe? Porque às vezes eu sinto, eu fico numa dicotomia do sentido de eu realmente não quero direito, ou é tão desafiador, porque tem matérias que são desafiadoras, em que eu realmente só estou boicotando o desafio. Porque quando entra em contabilidade, quando entra em micro, quando entra em macro, quanto mais difícil, mais legal fica. E talvez em contratos, como a Giovana falou, eu não sinta isso, entendeu? Então, acho que qual o sentimento que vocês tiveram para falar assim, olha, caramba, realmente não é isso, eu deveria fazer uma transição de fato. Acho que aí uma outra dúvida é, o que vocês fariam diferente na construção da graduação de vocês, que se vocês tivessem certeza que vocês não queriam direito, vocês fariam? E por fim, eu acho que qual foi o drive, qual foi o sentimento que vocês tiveram para, assim, terminar a faculdade, de fato, falar assim, cara, eu vou terminar, eu quero terminar. O Antônio, ele falou, não, eu vou, mas eu quero entrar em administração de empresas. Então, assim, qual que foi aquela motivação de vocês, sabe? Eu posso começar, dado que fui mencionada. No meu caso, eu acho que ao longo da minha vida acadêmica e profissional, esse estalo foi ocorrendo algumas vezes, assim. Acho que por ter trabalhado bastante perto das áreas de front no Morgan Stanley, foi mais fácil de ter enxergado que talvez meu caminho fosse mais por ali do que pelo direito, porque eu olhava para o trabalho deles e eu gostava muito mais do que eu via do que quando eu olhava para o meu próprio trabalho. Mas para mim foi muito decisivo quando eu fui para o Pinheiro Neto, por exemplo, porque, eu estava infeliz, eu não gostava do que eu fazia, apesar de eu adorar o tema. Hoje eu trabalho com fintechs e bancos, mas de uma outra forma. Então, eu realmente gostava do tema, mas eu era infeliz com o que eu fazia. E para mim o mais importante é que eu olhava para as pessoas acima de mim, por maior admiração que eu tivesse por elas e pelo trabalho delas, eu não me via no futuro fazendo aquilo. Então, para mim não tinha condição de continuar traçando um caminho que eu sabia que a reta final, ou a reta final, entre aspas, né, o chegar, o ser sócio, o estar ali em cima, não era aquilo que eu queria para mim, não era aquilo que eu gostaria de estar fazendo. Então, não faria sentido continuar. E sobre a sua última pergunta, sobre o que te motivou me motivou a terminar a faculdade, eu tenho bolsa, então se eu tivesse que largar a faculdade eu ia ter que pagar, então eu precisava terminar. Falando de forma bem direta, foi isso. E eu acho que no começo foi mais difícil tentar conciliar o fato de eu não estar gostando muito da faculdade, etc. Mas eu acho que com o passar do tempo você vai achando coisas com as quais você se identifica e você vai vendo que, apesar de você não necessariamente querer trabalhar com direito, isso significa que a faculdade de direito não vai ser uma boa opção para você. Assim. Eu vejo que o direito te dá um arcabouço para entender negócios que é incrível,
A única coisa que é diferente é que hoje eu não uso o direito como um fim nele mesmo, para mim é uma ferramenta. Acho que é um baita diferencial hoje eu ter feito direito, acho que me dá uma visão incrível sobre as coisas que eu faço. Eu acho que eu tenho muito a complementar com o meu time, que é feito de economistas. Então, é desesperador no começo, mas com o passar do tempo você vai adquirindo um pouco, não sei se maturidade é a palavra, mas um pouco de olhar para entender que você não está jogando 5 anos da sua vida fora, você está aprendendo muito e está aprendendo bem. E o que eu gostava de me lembrar, enquanto estava na graduação, é que se eu podia ter errado em qualquer lugar, eu pelo menos errei no melhor lugar, porque eu tinha certeza que eu estava tendo a melhor formação possível para conseguir a área que eu quisesse, mesmo tendo sido formada em Direito. Não sei se respondeu essa pergunta. Eu acho só uma coisa legal, assim, de complementar a Vitória, porque ela, assim, colocou uma coisa que eu sentia muito isso também, assim, né, pô, como que eu vou terminar a faculdade? Apesar de eu gostar de Direito, eu achava ineficiente eu ficar gastando meu tempo com aulas que eu não gostava, com algumas aulas que eu não gostava, eu podia estar efetivamente, né, estudando outras matérias, tá? Mas o ponto assim, o que te faz continuar, né? São as matérias, assim, que você gosta mesmo, assim, sabe? Assim, eu não tenho dúvida que a GV é a melhor faculdade de Direito do Brasil. Assim, o negócio dos debates que a gente tem lá, isso é muito construtivo, e não só pelo direito, é muito além do direito. Assim, quando você estiver no ambiente de trabalho, você vai ver, você vai ter que ganhar o argumento, você vai ter que ganhar, assim, você vai ter que, né, colocar o seu ponto, e você só vai vencer pelo argumento. E, assim, não tem nenhum lugar que te prepara melhor para isso do que a GV. Então, assim, para mim, terminar a GV, um dos principais drives foi esse, na verdade. O segundo ponto, que eu acho que, assim, você perguntou, né? Puta, mas quando que deu o clique e daí o que vocês fizeram a partir daí, né? Cara, assim, pelo menos no meu caso, nunca veio esse clique. Não é que um dia eu parei aqui, escrevi no papel, né? Sopesei e falei, não, tá aqui, a decisão que eu tenho agora, 100% de clareza e certeza é essa, né? Não acontece isso. Você sempre tem mais ou menos macro, né? De que, será que eu estou fazendo a coisa certa, tal? Será que eu não deveria estar fazendo outra coisa, tal? Você sempre vai ter isso em mente. Então, o ponto você não pode se acomodar, sabe? Você não pode ficar neurótico a ponto de perder o foco. É um ponto ótimo, assim, né? Você não pode ficar neurótico a ponto de perder o foco, mas também você não pode se acomodar e ficar sentado esperando, puta, não, uma hora o enlightenment vai vir e daí eu vou escolher o caminho certo. Não é isso. Sim, o meu conselho assim, terminando essa conversa, já dá uma olhada, assim, por exemplo, em cursos extracurriculares, esses curtinhos, tal, de coisas que você eventualmente gosta. Por exemplo, finanças, né? No mercado financeiro tem milhares de cursos que dá para fazer durante as férias, coisas que dá para conciliar, tal, que daí você vai pelo menos testando de uma maneira concreta. E assim, tente ver cursos muito bons também, cursos excelentes, que você realmente vai ter que, né, estudar, tal, porque daí você vai ser confrontado com situações parecidas com a que você falou na própria faculdade, que será que eu não estou pensando essas coisas porque eu estou, na verdade, me boicotando aqui nesses desafios grandes que tem nas matérias? Se você fizer uns cursos muito bons também, de finanças, né, ou, enfim, coisa parecida, você vai ser colocado em situações dessas, né, de um desafio muito grande. E daí você vai ver se o seu modus operandi está sendo mais, putz, eu estou me boicotando em situações de desafio grande, ou se realmente você falar, não, puta, gostei pra caramba, mesmo que era um grande desafio aqui, eu gostei pra caramba e acho que é isso aí. Eu concordo muito com o que os meninos falaram. Eu acho que a GV como um todo, eu mesma pensei várias vezes, desde o primeiro ano, no terceiro ano foi para mim, eu falei assim, tá, eu vou terminar a faculdade, porque eu acho que ela tá me acrescentando muita coisa. E é isso, assim, porque eu sinto que a GV como um todo, especialmente a de Direito, a gente tem uma contribuição muito além do conhecimento técnico. Eu acho que a gente consegue se desenvolver de maneira a ser uma pessoa comunicativa e saber lidar em várias ocasiões diferentes, você saber lidar com pessoas diferentes também.
Eu acho que a gente tem essa desenvoltura que eu sinto que quando eu estagiei em escritório, por exemplo, eu não via outras pessoas vindas de outras faculdades de direito que tinham isso. Acho que a gente tem esse preparo, esse soft skill bem desenvolvido. Acho que também tem um ponto que daí, eu não sei se o Antônio e a Vitória sofreram com isso também, mas eu passei um pouco por isso quando eu fui para o escritório. Eu senti um pouco que um soft skill que a gente não tem é que a gente acha que como a gente é muito bom, que a faculdade é muito boa, a gente ficou 4 anos sem fazer estágio, focado em estudar, que a gente às vezes não tem que fazer determinadas coisas. Então, o fato da gente desenvolver também uma humildade, etc., eu também acho que é muito importante. Eu acho que os dois trouxeram os principais pontos, assim, acho que eu fiquei na GV por conta disso, eu acho que quando eu percebi que eu estava sendo desenvolvida em coisas que eu não seria desenvolvida em outra faculdade, eu falei, beleza, pode não ser a matéria que eu gosto, pode não ser o que eu vá trabalhar, fazer minha vida, mas o mundo é muito mais do que isso. Acho que é muito mais do que o que está no seu currículo, assim. E se eu tivesse alguma coisa para fazer de diferente, eu concordo com o Antônio, é fazer curso, assim, tanto da GV quanto fora, fazer curso de férias. Eu acho que eu não sei como é que tá a grade hoje em dia, tá? Camila, depois me desculpa se eu falei alguma besteira, mas a gente podia fazer matéria em administração, em outras áreas nos últimos anos. Então, assim, foca, tenta pegar o máximo de matéria diferente, de temas que você acha que pode te interessar e que pode trazer alguma bagagem para você, e foca nisso, porque é uma coisa que eu me arrependo. Eu lembro que eu cheguei no 4º ano, eu estava estagiando, trabalhando muito, super corrida, e eu falei assim, eu não vou pegar matéria que às vezes pode me instigar coisas que eu gosto, eu quero fazer alguma coisa mais simples, porque eu estava trabalhando muito, e hoje em dia eu me arrependo super. Eu acho que eu devia ter focado em coisas que eu gostava, independentemente do trabalho que eu tinha que desenvolver, enfim. Então, acho que esses são os principais pontos. Acho que os meninos trouxeram as coisas de uma maneira bem clara também, acho que é isso. Se eu puder complementar com um ponto específico, se fosse eu na graduação, eu aprenderia a mexer no Excel muito bem e faria um curso de programação. Essas seriam as 2 coisas que eu faria. Porque eu sofri para aprender a mexer no Excel. É muito importante, vai usar ainda muito, mas olhando para frente, focaria em aprender a programar. Legal. Gente, chegou uma pergunta aqui no chat particular para mim sobre os processos seletivos para o mercado financeiro. A gente escuta bastante que são processos diferentes do mercado jurídico, enfim. Queria que vocês contassem um pouco como que foi a busca por vagas, a procura por oportunidades na área e os processos seletivos mesmo. Tem diferença em entrevista, em testes que são aplicados, enfim. Bom, quer que eu posso começar essa também? O processo seletivo de estágio para a área de investimentos, tá? Assim, faz tempo que eu fiz isso, né? Mas, assim, pelo menos na minha época, a área de investimento, tanto buy-side quanto investment banking também, né? Daí não é buy-side, mas é parecido. Cai bastante coisa de matemática, né? Na maioria dos bancos grandes tem prova de matemática, prova estilo GMAT, né? Então não é nada de outro mundo, ninguém vai pedir para você fazer um cálculo de integral na prova, não é isso. São questões do GMAT e são questões que você consegue, que tem na internet. Tipo, é fácil assim você estudar por uma prova dessa. Né? Só você tem que treinar muito, pega as respostas, confere e tal, é isso. Inglês, né? Inglês cai bastante, tipo assim, você conseguir conversar em inglês, e você tem que ter noções de economia, assim, de macroeconomia, você tem que saber quanto que está a Selic, você tem que saber, enfim, coisas desse tipo. Acho que no meu caso foi bem parecido. Meu processo seletivo tradicional foi o do Morgan Stanley, foi para estágio, então eu tive a prova do GMAT, eu tive prova de inglês, eu tive painel com gestores em que a gente falou de atualidades, a gente falou de economia, a gente falou sobre coisas pessoais, se apresentou, etc. E entrevistas são processos muito longos, na maioria das vezes, pelo menos no meu caso foi, mas nada de outro mundo, assim. Também acho que o foco seria, então,
acho que se preparar para as provas que são mais específicas, tipo de matemática, e ter essa noção do que está acontecendo no mundo, noções de macroeconomia, acho que são bem importantes. No meu caso, acho que foi um pouquinho diferente dos dois. Quando eu prestei o trainee tem, sei lá, acho que foram 7 etapas, era muita coisa. Eu achei que ia ter alguma coisa relacionada à macroeconomia, etc. Cheguei a estudar sobre isso, mas a gente teve uma prova de lógica, que eu acho que até hoje em dia, acho que até escritórios, alguns escritórios até fazem. Nada de outro mundo, não tinha muita coisa de matemática, era realmente lógica mesmo. Fiz algumas outras provas de inglês, enfim, outras coisas de conhecimento básico, assim, de inglês, português, redação, essas coisas. Tive vários painéis, o que eles focaram muito, e eu percebi que isso é uma tendência que está acontecendo no mercado, pelo menos nas áreas que eu interajo aqui dentro do Santander, enfim, é uma tendência de focar mais em termos de desenvoltura. Então, assim, tem muito painel com gestor, tem muito painel com outras pessoas, dinâmica em grupo, apresentações, cases que eles distribuem para você resolver. Então, tem muito isso. Eu acho que isso também é uma coisa que ajuda muito o fato da gente ter feito GV, porque a gente já está acostumado. Quando eu chegava lá, às vezes tinha gente que estava apavorado para fazer um painel, um debate, qualquer coisa parecida, apresentar o case. E como a gente fazia isso sempre, eu falava, nossa, menos mal, uma coisa mais tranquila para fazer. Mas também é isso, acho que as provas são muito tranquilas de serem encontradas, os meninos trabalham em áreas mais técnicas, então acho que a deles, acho que isso da matemática é mais comum, em compliance, etc., áreas menos relacionadas a essa parte de investimento, acho que não tem essa necessidade tão forte assim, mas a gente ainda assim faz prova de lógica, enfim, outras coisas para ter uma noção mais ou menos. E é muito mais foco em entrevista e fit de perfil, assim, com a instituição, com a área, com o que você vai fazer, do que qualquer outra coisa. Pelo menos no que eu vivi de mercado financeiro hoje, conversando com outras pessoas, isso tem pesado bastante, assim, para além do técnico específico. Legal. Outra pergunta que eu acredito que muitos tenham curiosidade é sobre a necessidade da dupla graduação para quem quer atuar no mercado financeiro, especialmente para quem faz direito, né? Vocês veem necessidade? Vocês acreditam que seja uma boa aposta para quem está ainda na graduação, ou não teria essa necessidade que no dia a dia vocês conseguem correr atrás e desenvolver essas habilidades e os conhecimentos? Acho que a Vitória pode começar. Estou tirando do mundo aqui, desculpa. Eu acho que eu tinha muito essa cabeça quando eu estava na graduação. Eu entrei na dupla graduação em economia, que durou um semestre, porque era absolutamente impossível conciliar TCC, OAB, estagiar em banco e fazer economia ao mesmo tempo. Sobre-humano, admiro quem consegue, mas não foi meu caso. E durante muito tempo foi uma questão que ficou me incomodando. Eu pensei que eu ia precisar fazer uma pós-graduação, que eu ia precisar ralar de estudar, porque eu precisava prestar CFA, pelo menos level 1, para mostrar que eu tinha noção, que eu conseguiria fazer. E todo mundo do mercado com quem eu conversei nesse meio tempo me falou a mesma coisa, que hoje em dia cada vez menos importa com que você se formou. Desde que, óbvio, você tem uma boa formação, etc., importa muito mais a postura que você tem, o tanto que você corre atrás e o tanto que você se dispõe a aprender e se desenvolver enquanto profissional no dia a dia, enquanto você está trabalhando, do que o nome que está no seu diploma. Acho que as pessoas que fizeram economia, administração, podem ter o background de finanças, etc., que são necessários para trabalhar com áreas mais técnicas do mercado financeiro, mas não necessariamente eles também vão ter o que precisa para conseguir trabalhar e fazer o que precisa ser feito. Todo mundo aprende no dia a dia, que nem no direito. O que você aprende na faculdade é necessariamente que você vai ver trabalhando no escritório? Não, te dá uma base, mas você vai aprender no dia a dia, sentando e fazendo. É a mesma coisa para qualquer outra área. Sim, então, se você
tem tempo, tem disposição, eu acho que é uma super oportunidade que a GV dá e acho que se fizer sentido é uma boa opção. Mas se não for, também não adianta se torturar. Tem outras formas de chegar lá do mesmo jeito e é só se esforçar e correr atrás que dá certo. Eu concordo muito com o que a Vitória falou, eu acho que é importante, acho que ajuda, não vou falar que não, acho que se eu tivesse feito uma dupla graduação, eu teria muito mais noção de algumas coisas do que eu tenho hoje, mas o que mais tem aqui, pelo menos que eu vejo no meu dia a dia, é gente com as mais diversas formações, tem gente que trabalha comigo que é físico, tem gente que trabalha comigo que fez direito, tem gente que trabalha comigo que fez engenharia de produção, engenharia civil. Então, assim, acho que não importa tanto o que está no seu currículo, óbvio, é de grande ajuda, acho que o Antônio tem mais propriedade até para falar sobre isso, porque ele fez, de fato, mas eu acho que ajuda muito e eu acho que também, na pior, faz uma pós, um MBA, alguma coisa, que é uma coisa que, por exemplo, está nos meus planos, exatamente para eu conseguir desenvolver esse aspecto técnico que hoje em dia eu acho que eu já cresci bastante, mas que eu ainda acho que falta ainda, sabe? Então, acho que não é o fim do mundo você não ter uma dupla graduação ou alguma coisa em administração e economia no seu currículo. E só, assim, só complementando bem rapidinho também, eu fiz a dupla, mas assim, eu também, igual a Vitória, eu também não terminei, tá? Só porque assim, chega um momento que você tem que fazer uma conta se vale a pena também, né, a dupla. Não é óbvio também isso, porque eu estava fazendo a dupla e eu estava estagiando no BTG. E daí o pessoal do BTG me efetivou, só que eu fiz a dupla durante 3 anos. Então faltava um ano e meio, na verdade, da ADM, porque tipo, eu não conseguia fazer tantas matérias com o estágio também, então eu ia terminar em 4 anos e meio. Então faltava 1 ano e meio ainda quando eles queriam me efetivar. E daí eu tentei negociar ali na hora, eu falei, puta, eu preciso de mais 1 ano pelo menos para conseguir acelerar, né, as matérias da graduação, da ADM e tal, para conseguir fazer tudo. E daí o meu chefe na época falou assim, cara, assim, você não está entendendo, o time tem 7 pessoas, não tem esse 1 ano que você acha que tem, assim, ou é agora ou não tem. Pô, sei lá o que ia acontecer, entendeu? Então, chegou num momento que eu precisei fazer essa escolha, daí tudo bem, eu tranquei a dupla, tranquei a ADM, o direito já tinha me formado, daí comecei como analista, e claro, né, depois você não consegue voltar, porque, puta, daí você tá ferrado ali e tal, não consegue voltar nunca. Mas o ponto é que daí eu acho que a Vitória colocou de um jeito ótimo também, assim, pô, eu me torturo por causa disso hoje. Cara, não, assim, eu me sinto mal às vezes, sabe? Eu falo, puta, seria muito legal, né, ter conseguido concluir e tal. Mas, assim, faria diferença hoje, né, ter no currículo ou não? Não faria, assim, foi uma baita porta de entrada, né? Então, na época do estágio, foi uma baita porta de entrada. Do ponto de vista de conteúdo, as matérias foram importantes, né? Porque eu adiantei toda a trilha de finanças logo no começo, porque eu sabia que existia uma chance de não conseguir terminar, né? Porque eu queria estagiar junto. Então, assim, são vários cálculos que você tem que ficar fazendo, né? De otimização, porque, claro, você é um ser humano também, né? Então, é muito importante também, assim, esse ponto que a Vitória também colocou, de tipo assim, cara, é meio desumano, você se coloca em algumas situações que são meio desumanas. Assim, pô, fazer 2 faculdades e estagiar num lugar difícil também e tal, não é assim, vai dar, assim, você realmente fica mal, assim, psicologicamente, emocionalmente, você dorme 4, 5 horas por dia, tal, então não é óbvio, assim, o caminho da dupla, é meio tricky. Legal. Gente, eu quero abrir para as perguntas. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, quiser perguntar direcionado para algum dos nossos convidados, pode levantar a mão para fazer. Se a gente não tiver mais perguntas, eu queria
já começar a encerrar o nosso bate-papo, mas antes eu queria pedir para a Vitória, para a Giovana e para o Antônio deixarem uma dica para quem quer ingressar no mercado financeiro, sobre o que pode fazer ou o que deve fazer, para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa. Camila, eu posso, antes deles darem essa dica final, só fazer não é meio pergunta, meio comentário, meio agradecimento. Na verdade, eu dei um oizinho para vocês antes da gente iniciar, mas só reiterar que é super, super legal ter vocês aqui com a gente. Vejo que tem ex-alunos e ex-alunas também aqui nos assistindo, e é super bacana a gente estar vendo formar essa comunidade, né? Então, quando a gente recebe consultas, né, dúvidas dos alunos sobre determinada carreira, é muito legal para a gente poder olhar para o corpo de egressos e falar, puxa, a gente tem aqui muita gente que consegue ajudar e fazer o convite e ter esse convite aceito. Então, para a gente aqui do Núcleo de Prática, super legal. Uma coisa também que a gente comentou antes de começar foi justamente um ponto que vocês discutiram bastante, né, que é preciso saber tudo, né, sobre finanças, matemática, estatística, tudo aquilo que normalmente para estudantes de direito, né, é um fantasma, ou não, ou o contrário até, né, eu acho que vocês trouxeram até um lado B disso. Foi exatamente onde meus olhos brilharam, né? Será que o quanto que isso é fundamental, né? Acho que vocês já abordaram, na verdade não faz parte da pergunta, mas um pouco disso que a Camila trouxe, né? A gente precisa fazer a dupla, o que a linha a mais no currículo faz diferença versus o quanto que se aprendeu, se aprenderia tivessem terminado a dupla, em termos de conhecimento técnico e até de relações, né? Networking, quando a gente fala da EASP, é uma escola muito maior do que a Direito, então tem suas vantagens também de estar estudando lá, né? Enfim, eu concordo com o Antônio, né, quando ele diz que há muitos fatores para se colocar na balança nessa decisão, né, de fazer ou não a dupla, terminar ou não a dupla, priorizar a dupla ou o estágio, e foi super bacana ouvir de vocês que passaram por isso. E aí, um comentário, já passando para um outro ponto, né, gostei muito de ouvir vocês comentando sobre o quanto as soft skills e as atitudes hoje importam tanto e são tão priorizadas, eu até vou ousar dizer, onde vocês transitam, né, onde vocês atuam, que a gente tem de fora muito aquela ideia de que não, você tem que ser excelente tecnicamente, você tem que ser X, Y, Z, e muito poucas vezes a gente ouve, você tem que ser um cara legal, você tem que pensar no outro, você tem que trabalhar colaborativamente. A gente não ouvia muito isso, não. E então, ouvir de vocês que estão lá, que isso é verdade, que isso faz diferença, né, e faz a roda rodar melhor, isso é muito bacana. Claro que a gente sabe que essas habilidades são importantes em qualquer área, mas, honestamente, né, acho que não vou falar nenhuma surpresa, no mercado financeiro a gente tinha um pouco de preconceito, achando que era menos importante, né, isso de ser um bom camarada. E aí, por fim, já uso isso como um gancho para deixar aqui a provocaçãozinha para vocês. Falando em preconceitos, né, estereótipos de mercado financeiro, o que vocês têm a dizer quanto àquele mito de, putz, lá é um passando a perna no outro, é tira-tapete, é mundo cão, fica de madrugada, você não ter vida pessoal para, enfim, desempenho, performance, bônus e tal. Como é isso na vida real? Quanto vocês sentiram isso, né, afetando, fazendo uma pressãozinha em vocês, e o quanto vocês conseguiram lidar com isso? Enfim, aberto para quem quiser falar sobre isso. Bom, eu senti menos em banco isso do que em escritório. Eu não sei se a Vitória sentiu isso também, mas eu senti em escritório esse ambiente muito mais agressivo em sentido de você trabalhar muitas horas, ter uma demanda muito maior do que nos bancos em que eu trabalhei. Eu acho que sim, tem áreas e áreas, acho que tem dinâmicas e dinâmicas também, eu acho que vai variar muito do ambiente em que você está inserido também, da cultura do banco em que você está, enfim. Eu tive esse privilégio, assim, eu senti uma diferença muito grande quando eu vim, porque era exatamente isso, eu tinha esse preconceito também, falei, tá bom, tô indo para um mercado que eu não conheço,
para fazer uma coisa que não necessariamente eu tenho o conhecimento técnico específico que precisa, e inserida num ambiente que todo mundo fala que é ultra competitivo, que é exatamente isso que você falou, é rasteira atrás de rasteira, como é que vai ser, né? Porque eu vou ser o ponto mais frágil do negócio. E aí eu percebi exatamente o contrário, não sei se foi, de fato, o privilégio meu pelas instituições em que eu trabalhei, enfim, mas eu senti muito que as pessoas tentam ao máximo, lógico, tem perfis e perfis, mas as pessoas tentam ao máximo desenvolver, assim, e não tem, eu nas casas que eu trabalhei e onde eu trabalho hoje também, acho que não tem um freio. É assim, o que você quiser fazer, o que você quiser aprender, corre atrás. É muito menos específico do que eu senti em escritório. Em escritório eu me sentia muito mais limitada nesse aspecto de ser mais especialista numa coisa do que eu sinto em banco. Se eu quiser virar para minha gestora hoje, falar para ela, eu quero tirar uma certificação para passar para a área de gestão de fundos aqui da Asset. Ela vai falar para mim, cara, vai, estuda, tira, bora. Se você quiser migrar de área, tudo certo. Eu sinto esse mundo muito mais aberto, assim. Eu sentia isso no Safra também. Então, eu realmente desmistifiquei isso que tinha na minha cabeça. Não sei se o Antônio e a Vitória tiveram essa experiência, mas para mim foi, assim, mudou tudo. E hoje em dia, todo mundo que fala, eu tenho vontade de trabalhar no mercado financeiro, eu já trato de tirar todos esses mitos também, porque a gente acaba se limitando sem necessidade. Bom, contando também um pouco, né, experiência própria só, né? Eu acho que vai variar aí bastante de cada um. A minha experiência tem muito, assim, é verdade, o preconceito que existe, ele é verdadeiro. Então, assim, realmente é um ambiente muito, muito competitivo, muito mesmo. Bônus, assim, é uma coisa, né, que é levado muito a sério, né, assim, é a coisa mais importante quando você está no começo. E tudo isso estou falando da experiência mais do começo, tá? Hoje em dia já não é mais assim, que, enfim, eu estou no mercado já faz 6 anos, assim, no mercado financeiro, então, claro, depois de um tempo você vai mudando um pouco como que, né, você interpreta tudo, claro, mas, assim, no começo é muito competitivo, bônus, tem puxada de tapete, tem, assim, é difícil, tal. Mas, assim, o ponto que eu acho que é mais importante, que eu acho que é, assim, que tem que ser levado em consideração é, assim, primeiro, eu não acho que é muito diferente em escritórios, né, como a Giovana colocou. Segundo, eu acho que escritório, do ponto de vista mais desse puxada de tapete, tá, eu acho que é meio perverso também. Segundo, escritórios, assim, só para ficar claro, eles trabalham, assim, se não for até mais, às vezes, número de horas do que a gente trabalha. E ganham menos. Então, assim, é uma conta meio de maluco, assim. Assim, para mim, hoje em dia, olhando, é uma conta meio de maluco. E terceiro, o ambiente é perverso? Mas, assim, isso, de novo, é no começo, assim, depois de um tempo, você tem que aprender a jogar o jogo, né? Você não pode ser uma pessoa, você não pode ser um bobinho, né? Tipo assim, que nem eu estava falando dos soft skills, que é importante ter, é importante você ser humilde e tal, mas assim, do mesmo modo, você não pode ser uma pessoa meio tosca, né? Você não pode ficar perguntando bobagem e tal. Você tem que saber ser assertivo, né? Você tem que dar suas cotoveladinhas, assim, para se impor ali, né? Se firmar e fazer tudo isso de uma maneira muito bem conduzida, né? Muito esperta. Porque, no final das contas, você quer crescer, você tem que crescer de uma maneira correta. Assim, o mercado financeiro, eu, pelo menos, acho legal, porque, assim, ele é muito eficiente, né? Então, cara, não tem espaço para, tipo assim, sabe, shortcut e sacanagemzinha, assim. O único jeito de crescer é você sendo um ótimo profissional, correto, ético e que entrega, né? Então, assim, depois de um tempo, o negócio da pressão, da puxada de tapete e tal, você meio que supera tudo isso, sabe? Porque você ganha respeito.
E, porra, e as pessoas daí querem fazer negócio com você, querem construir junto e tal. E daí, no final das contas, fica muito legal, assim, porque daí é só adrenalina de, pô, você tá ali, skin in the game, e acabou, e daí porque daí já juntou as pessoas boas, entendeu? Essa peneira, no começo, é muito drástica. Mas depois que passou a peneira, puta, daí é assim, pau na máquina, trabalha pra caramba e explodir. É isso. Acho que do meu lado não tem muito o que adicionar, assim, eu concordo muito com o Antônio. Acho que existe, acho que seria ingenuidade falar que não, é tudo paz e amor, todo mundo se ama, cooperação, etc. Não é, principalmente no começo. Eu vejo isso, assim, pelos amigos e etc., que trabalham também no mercado financeiro, é algo que é bastante presente ainda. Acho que eu tenho o privilégio de trabalhar num lugar em que as pessoas são muito preocupadas com o ambiente, com as relações. É uma empresa muito jovem, então a pessoa mais velha de lá, que é o gestor, tem 40 e poucos, mas depois dele, o segundo maior sócio tem 33. Então, todo mundo é meio ali da mesma geração, então estão num mindset mais de se ajudar e querer criar um ambiente menos hostil. Tanto que essa é a primeira coisa que as pessoas falam quando mudam de outras casas para onde eu trabalho. Nossa, como é diferente. Então, acho que esse é um privilégio que eu tive de não ter a experiência de lidar com isso tão diretamente, de uma forma tão forte. Mas existe e o caminho é focar no seu, fazer um bom trabalho e que eventualmente as coisas se encaminham e a peneira vai ser feita. Acho que tem que focar, é o que eu disse, tem que focar e fazer um bom trabalho e ser uma pessoa correta, que eventualmente isso vai ser menos pior ao longo do tempo. Pessoal, chegaram mais duas perguntas aqui no chat que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira em relação ao ponto financeiro e as horas dedicadas no mercado financeiro, a remuneração, no geral, é melhor e mais rápida? Em geral, escritório, por exemplo, você demora uma média de 13 anos para chegar na sociedade. No mercado financeiro, essa lógica é muito diferente? E aí eu vou emendar a segunda, mas são temas diferentes. E a outra é sobre intercâmbio. Se vocês fizeram intercâmbio e se acham que é um diferencial para quem quer atuar no mercado financeiro. Acho que vou emendar na pergunta que eu estava falando da idade das pessoas do meu trabalho. É muito diferente, sim, pelo menos pelo que eu vejo no ambiente de outras assets e nas assets que eu trabalho, é um caminho bem mais curto, mas isso não significa que seja mais fácil. É bastante meritocrático, assim, acho que se você entrega, é um bom profissional, isso é reconhecido e os frutos virão e sociedade é uma delas, é um desses frutos que vem com muito pouco tempo, muitas vezes, assim. Então, na minha empresa tem sócios de 25, 26, 27, os maiores sócios têm 30 e poucos, assim. É um pouco para baixo da curva, eu imagino, mas são sócios jovens, assim, não é aquela história de você precisa ficar 15 anos no escritório para daí entrar lá na votação para ver se você vai ter a chance de virar sócio. Não é bem assim que funciona. Você é um bom profissional, você entrega, você traz, gera valor para a empresa em que você está, a sociedade ou quaisquer outros frutos que você espera da sua carreira vão vir eventualmente. E a remuneração é diferente também. Acho que principalmente no começo da carreira é bastante discrepante, assim. Advogado trabalha tanto ou mais quanto a gente e ganha mal no comparativo. Não sei se a longo prazo isso tende a se equilibrar, não sei como é a remuneração de pessoas mais sêniores em escritórios, sócios, etc. Mas no começo da carreira eu tenho a impressão de que é bem diferente. E intercâmbio eu não fiz, então não sei opinar. Eu estou com a Vitória também, porque eu não fiz intercâmbio e
eu acho que tudo que ela falou é um pouco verdade, assim. Eu trabalhava num banco de varejo antes, né? Então era um banco muito maior, tinha muita hierarquia, era bem, nesse aspecto era bem semelhante com o modelo de um escritório mesmo. Para você virar um diretor, alguma coisa, óbvio, tinha gente jovem, tinha, mas era mais fora da curva, assim. Acho que depende um pouco da instituição em que você está e da maneira como você se porta no trabalho também, porque eu vi também gente que virou superintendente executivo com 30 anos. Então, eu acho que depende muito de onde você está, das oportunidades que surgem, e do modelo do negócio. Eu sinto que asset, de fato, é o que a Vitória falou, a gente trabalhando com um fundo de investimento, o negócio aqui corre muito mais rápido, as pessoas aqui que têm um nível de senioridade maior, pelo menos aqui, falando experiência do Santander especificamente, elas têm no máximo 45 anos. Então, é muito diferente do que eu via dentro do escritório. Mas eu acho que, para muito além da idade, assim, eu acho que é, de fato, um ambiente que proporciona um aprendizado, uma linha de aprendizado, uma curva de crescimento de carreira muito mais rápida mesmo. Isso não tenho comparação, assim. Eu vejo pelas minhas amigas, a maioria das minhas amigas não trabalha em mercado financeiro, a maioria trabalha em escritório. Tem algumas delas que, de fato, estão tendo uma curva muito acelerada de carreira, mas a maioria delas não. Então, se o sonho é ser sócio, etc., querendo isso, tendo esse perfil, o negócio demora muito mais do que você querer atingir um cargo mais hierarquicamente superior, digamos assim, dentro de uma instituição de asset, enfim, ou até um banco, dependendo de qual for a instituição também. E só também, do meu lado, eu também não fiz intercâmbio durante a faculdade, então, por experiência própria, eu não sei, mas, assim, eu posso adiantar que, sim, ter o intercâmbio no currículo faz muita diferença. Para quem está entrando na nossa área, não faz, tá? Não sei se em outras áreas do mercado financeiro talvez possa fazer, mas da nossa, pelo menos, não faz muito. Então, só para ponderar aí esse fator, não sei se alguém está pensando e tal. Sobre a remuneração, né, eu acho só importante também colocar que, assim, pelo menos do ponto de vista da asset, tá? E buy side, por que ganha mais, né? Porque é um negócio meio, por que os caras trabalham mais horas e ganham menos, né? Assim, será que o trabalho que a gente faz nessas horas trabalhadas é tão melhor, tão diferente, tal? Não é, obviamente que não é isso, né? O ponto de ganhar mais, né, e mais rápido, é que o business de asset é um business, assim, meio perverso, né? Se você, por exemplo, erra a mão e erra os investimentos, né, e não performa durante 2 anos seguidos, ou se você se arrebenta no investimento que você fizer, cara, assim, simplesmente pode acabar a sua carreira de uma hora para outra, porque, assim, o mercado é desse tamanho, né? Os investidores são os mesmos, os grandes investidores, né? Family office ou até gringos, tal. E, assim, se você fizer alguma besteira, né? Simplesmente você não consegue mais captar dinheiro. Então, assim, no business de asset, esse é o coração do business, né? Então, por isso que é perverso. E, claro, esse risco tem valor, né? Então, é por isso que, assim, você está sempre on the edge de, assim, eventualmente alguma externalidade te impactar de maneira tão abrupta que não tem nem o que você fazer, né? O seu fundo pode indicar, pode acontecer qualquer coisa. Então, assim, é um pouco esse risco também que está precificado nisso tudo, entendeu? Não é só que, putz, a gente é alguma coisa mágica, assim, aqui realmente você está muito no risco e por isso você é compensado por isso. Acho que é importante falar também nesse tema de remuneração, que nossa remuneração depende de performance, né? Então, assim, ano que vem, vamos supor, putz, tem eleição, o Brasil está indo para o buraco, vai ser um ano super difícil, se o fundo não performar, você não vai ganhar bônus. Então, você vai ganhar mal. Então, não é algo constante. Na média, a gente ganha melhor do que o Antônio falou, etc. Mas também tem esse lado, assim, é uma remuneração muito dependente do variável, e esse variável é dependente da performance, que tem N fatores que influenciam, que não são só nosso trabalho, né? Então, tem esse fator para se considerar.
Pessoal, mais alguma pergunta? Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer aqui ao Antônio, à Vitória e à Giovana por terem contribuído tanto, por terem aberto tanto esse mundo para a gente, contarem como que é o dia a dia, e explicarem tão detalhadamente sobre a atuação de vocês. É muito bom ter os ex-alunos aqui com a gente, não só contando as experiências, mas assistindo e enfim, contribuindo para os egressos e para os atuais alunos. Eu fico muito feliz de vê-los aqui. Novamente, muito obrigada.